nós estávamos trabalhando, né, nós tínhamos já dado um exemplo assim, de um lagrangiano, né, já ensaiando o que pode ser uma densidade lagrangiana, para, saindo do lagrangiano, passar para as equações de campo. Né? Daí, nós tínhamos, trabalhando normalmente, né, o normal é nós trabalharmos com lagrangianos que dependam dos campos, das suas primeiras derivadas temporais, das suas primeiras derivadas espaciais e, eventualmente, das coordenadas, né, de evolução, t e x. Então, isso aqui seria o caso mais usual, né, do usual. Daí nós tínhamos falado que, aplicando, né, um princípio variacional para uma ação, né, que é definida como sendo então, integral agora em todas as coordenadas que estão presentes nos campos, t e x, né? Isso aqui, então, aplicando o princípio variacional, a gente chegaria a uma equação que tem essa forma geral, de t, l, ponto. Claro, aqui a gente está pegando a dependência explícita do lagrangiano e ponto, depois, claro, derivando em relação a t, porque isso aqui é uma função de t e x e aqui é a mesma coisa. Então, isso aqui é a forma, é o aspecto formal das equações de Euler-Lagrange, né, para uma situação em que o lagrangiano dependa das derivadas primeiras dos campos. Nós vimos um exemplo claro de aplicação exatamente desse sistema, que é o caso do eletromagnetismo. No caso da eletrodinâmica, né? No caso da eletrodinâmica clássica, né, que é a teoria de Maxwell, nós tínhamos visto que nós podemos, a partir desse lagrangiano aqui, né, meio de E2 menos C2, né? Fazer essa aula passada, né? A partir desse lagrangiano aqui, a gente chega exatamente nas duas equações de Maxwell, né, com fontes no vácuo, né? A gente poderia até colocar dessa forma aqui. Chegamos a essa equação da divergência de E igual a zero e chegamos à equação rotacional de V igual a 1 sobre C2 dE. Então, são as duas equações que saem, né, desse princípio variacional, fazendo o princípio variacional. Quer dizer, a ação lagrangiana, na verdade, é escrita em função dos potenciais, tá? E aí nós tiramos as equações de campo para os potenciais e chegamos às equações de Maxwell. Claramente, né, o fato de que campo elétrico é menos isso, o campo magnético é o rotacional já nos dá as duas equações homogêneas para E e B que eu não estou colocando aqui. Então, nós já vimos o primeiro exemplo dessa situação. Né? Por exemplo, vamos dar acho que eu tinha deixado até para vocês trabalharem um pouco em casa,
imagina que eu tivesse a seguinte, vou colocar, vamos querer formalizar um pouco o tema mais importante hoje vai ser a questão das simetrias, a invariância, né? Vamos trabalhar um pouco a invariância do lagrangiano ou da ação, e no caso de uma ação ou de um lagrangiano ter uma invariância, então vamos precisar melhor que invariância, o que significa invariância, em que sentido, nós vamos poder chegar a leis de conservação, né? E aí vamos tirar leis de conservação que vão nos dar grandezas observáveis do sistema de campos, como por exemplo a energia, o momento transportado pelo campo e assim vai. Só para a gente fixar uma ideia, né, de uma forma paralela, por exemplo, a gente vai, dado uma equação de campo, e aí cara, tudo bem? Dado uma equação de campo, a gente vai querer ver como é que a gente pode ter informação sobre a energia do sistema. Então, antes de formalizar a questão das invariâncias e das grandezas observáveis a partir de simetrias, vamos pegar um exemplo em que a gente ainda, sem ter ideia da simetria, a gente possa construir invariantes olhando para as equações de campo. Então, um exemplo seria, a ideia desse exercício aqui vai ser nós chegarmos, né, vamos chegar à equação, a ideia aqui desse desenvolvimento que eu vou fazer agora é a partir de equação de campo, né? Chegar a grandezas que possam descrever quantidades observáveis. Então, vamos pegar como protótipo, quando a gente tiver o campo de por exemplo, no caso da eletrodinâmica, deixa eu apagar. Vamos pegar o caso das equações de Maxwell, o caso da eletrodinâmica. Estou colocando aqui o que significa eletrodinâmica de Maxwell, porque existem outras eletrodinâmicas que não somente as equações de Maxwell. Sabe que a gente pode considerar, por exemplo, o sistema de Maxwell-Crocker, que é uma eletrodinâmica também, que descreve o regime de fóton massivo. A gente pode considerar, por exemplo, a eletrodinâmica em que eu tenha o acoplamento com um campo, né, um campo escalar, que também faz o papel de um campo escalar de calibre. Eu posso ter a formulação de Born-Infeld, a gente pode ter uma eletrodinâmica de Chern-Simons, existem diferentes, eletrodinâmica de Podolsky, existem várias formulações possíveis para possíveis extensões da eletrodinâmica. Então, quando eu colocar a eletrodinâmica de Maxwell, é porque são realmente as equações de Maxwell. Tá? Então, se a gente considerar, por exemplo, as equações de Maxwell, para a gente ter uma ideia aqui, né? A gente supõe que a gente vai encontrar as equações de Maxwell a partir daquele princípio variacional que nos deu a equação. Vamos considerar um quadro divergente de E, rotacional de E, de Maxwell completas. Então nós sabemos que, por exemplo, se a gente pegar essa equação aqui, derivar no tempo, então essa equação vai para nós, se eu derivar essa equação no tempo, eu vou ter rotacional de E ponto igual a menos dt ao quadrado. Tá? Bom, eu não vou fazer aqui aquele famoso exercício, tudo bem, cara? Que mostra que os campos satisfazem equações de onda, que eu suponho que isso aí vocês já fizeram em algum curso básico. Vamos tirar essa equação aqui também, vamos derivar em relação ao tempo. Então, derivando essa equação aqui em relação ao tempo, nós temos rotacional
P ponto igual a 0, epsilon 0. Opa, desculpa, nem vamos fazer isso. Desculpa, isso aqui não vou nem fazer equação de outra. Vamos pegar essa equação aqui, vamos multiplicar escalarmente por B. Vamos pegar logo o produto escalar dessa equação por B, desculpa, e vamos pegar o produto escalar dessa equação aqui por E. Então, estou pegando essas duas equações e fazendo o produto por E. Por quê? Porque eu quero ter alguma coisa aqui nessa derivada temporal de B ao quadrado e a derivada temporal de A ao quadrado. Essa é a minha prescrição, pegar essa equação e essa equação e iterar dessa forma. Pegando essa equação aqui, a primeira equação, vai dar para a gente que D escalar rotacional de E é igual a menos dB dt escalar B. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1/2 de dt de B escalar B. Certo? Se derivar isso aqui, vai dar 2 vezes esse termo. E essa equação aqui vai dar para nós escalar rotacional de B igual a 1/2 ddt de 0, epsilon 0, escalar E. Para fora, não importa, e dá 0 J escalar E. Então, peguei essa primeira equação e a segunda equação. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou pensando o seguinte: aqui eu estou obtendo a derivada temporal de um quadrado de um campo. E aqui a derivada temporal desse quadrado desse campo. O quadrado, o campo magnético, ele mede o rotacional de A. E o campo elétrico, aqui, está medindo gradiente de φ e dA dt. Então, na verdade, isso aqui, em termos dos potenciais R e φ, eu estou, na verdade, medindo grandezas como se fossem velocidades ao quadrado. Isso aí é uma contabilização da energia cinética, é uma contabilização da energia do campo. Mas não vamos parar por aqui, vamos iterar essas duas equações. Vamos supor que então, eu vou pegar essa equação com sinal mais e vou adicionar a essa equação com sinal menos. Então, nós vamos ter escalar rotacional de B mais menos B escalar rotacional de E. Igual, então, isso mais isso. Então, isso aqui vai ficar ddt de 1/2 do 0, epsilon 0 é 2, mais 1/2 do D2. E esse mesmo assim, então, mais 0 J escalar. Então, a motivação que nós estamos fazendo é começar a tirar grandezas, né, que possam medir objetos físicos, como energia, momento, carga, a partir das equações de campo e depois jogar isso para uma Lagrangiana. Muito bem. Essa equação aqui está me dando, então eu posso desenvolver esse lado esquerdo aqui. Podemos desenvolver. Isso aqui é uma grandeza escalar, obviamente. Então isso aqui é I escalar rotacional de B, a iésima componente do campo elétrico, a iésima componente do campo magnético. Então esse lado esquerdo aqui, só que a iésima componente do campo magnético é epsilon I, JK, DJ, BK. Então esse lado esquerdo aqui, ele é epsilon I, J, é I, DJ, BK. E esse lado aqui é a mesma coisa, menos epsilon I, J, K, I, DJ, EK. Estou desenvolvendo só o lado esquerdo. Você deve usar algum tipo de identidade tensorial. Muito bem, aqui olha só, eu gostaria de transformar esse termo o mais próximo deles. Ó. O índice I é saturado.
O índice J é saturado e o índice K é saturado. Então, isso aqui são índices mudos. Sendo índices mudos, eu posso, nesse termo aqui, renomear. Eu quero, por exemplo, vamos colocar, eu quero que o campo elétrico apareça com a componente I. Então, mantendo esse DJ aqui, é nesse termo aqui, nós vamos trocar I com K. Trocar I com K nesse termo. Então, esse termo todo aqui, ele vai ficar para nós epsilon I JK. O primeiro termo a gente mantém, é I DJ beta. Agora, o segundo termo, eu vou trocar aqui o I com K. Então, o I fica K, o J mantém J, continua J, o K fica I. O I fica K, o J continua J e o K vira I. Simplesmente eu fiz só essa transformação de cosmética desse termo. Tá? E aí eu posso, vocês podem observar, eu posso pegar esse termo aqui, ó, isso aqui é K, JI. Eu posso colocar o J aqui, troco o sinal uma vez. Epsilon K, JI é igual a menos epsilon I JK, né? Porque eu troco o I com J, ganho um sinal menos. Então fica IJ. Mas aí eu trago o K para cá para trás. Ele passa duas vezes, então dá um sinal mais. Então no final de tudo tem um sinal menos. Então esse termo que está aqui, devido a essa relação, né, devido à total antissimetria do Leftivita, esse termo que está aqui é mais epsilon IJK. Por que eu fiz isso? Claro, epsilon constante, esse termo aqui assume uma forma bastante simples. Ele pode ser escrito assim, ó, DJ de epsilon I JK EI BK. Certo? Epsilon constante, claro. Então, a derivada do primeiro fica DJ do EI BK, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, DJ do BK EI. E o epsilon é um símbolo constante, 1 menos 1 é 0, então ele sai da derivada à vontade. Agora, todo mundo sabe que isso aqui, I K, só troco I com J. Então, aqui eu ganho um sinal menos, isso aqui é menos a J-ésima componente do produto vetorial de E com B. Então, ficou claro que esse termo do lado esquerdo, com esse sinal menos, é menos a divergência de E vetorial B. Dá essa equação já uma outra carinha. Opa, então esses dois termos aí, se somam, esses dois termos aqui, se agrupam para dar menos a divergência de E vetor B. Então, essa equação iterada, essas duas equações, eu posso, isso aqui está do lado esquerdo, eu posso trazer isso para o lado direito. Então, do lado direito, então, nós vamos ter a seguinte equação, DDT de 1 meio de 0, epsilon 0 é 2, mais 1 meio de B ao quadrado, mais a divergência de E vetorial B. Tá, então, esse cara, o mesmo lá, e joga isso para o lado de lá, menos I0 J escalar E. Agora, claro, nada me impede de dividir essa equação toda por Mi0. Multiplicar toda essa equação por 1 sobre Mi0. Então, multiplicando toda essa equação por 1 sobre Mi0, esse Mi0 desaparece daqui. Então, nós vamos ter um termo que vai ser 1 meio de epsilon 0 E ao quadrado, mais 1 sobre 2 Mi0 B ao quadrado, mais a divergência de 1 sobre Mi0 E vetorial B. Então, isso aqui igual a menos J escalar. Então, está diante de uma típica equação de continuidade, uma lei de conservação. Se nós lembramos aí do nosso estudo do campo eletromagnético, a gente sabe que isso aqui é a densidade volumétrica de energia elétrica, armazenada sob a forma de campo elétrico.
Isso aqui é a densidade volumétrica, energia por unidade de volume, armazenada pelo campo magnético. Então, nós temos uma equação que está dando para nós, aqui, o fluxo de energia. Então, nós vamos ter algo que vai ser ddt de uma densidade de energia, que vamos chamar de energia eletromagnética, né? A densidade volumétrica, mais a divergência de um vetor, uma grandeza vetorial. Bom, vocês devem estar identificando justamente com o vetor de Point, né? O transporte de energia, a variação da energia no interior de um volume, ela é positiva ou negativa se estiver entrando o momento ou saindo o momento. Então, esse vetor aqui, esse aqui é justamente o vetor de Poynting, né? É a densidade volumétrica, né? Poynting, é o vetor de Poynting, que descreve a intensidade, né? Quer dizer, energia por unidade de área e unidade de tempo, né? E aqui, né, só ver as unidades aí, menos J escalar, certo? Bom, então isso aqui, se claro, se não houvesse corrente, J igual a zero, esse termo não tem. Então a energia seria conservada. Tendo uma corrente externa, o campo elétrico ele interage com essa corrente, dando um efeito aqui dissipativo, que é isso aqui que nós interpretamos. Esse termo aqui é o termo que dá a perda, né, a dissipação de energia eletromagnética na interação com a corrente, que é o que a gente chama de efeito Joule, né? Que é o que depois lá na frente vai dar o V igual a potência, né, consumida igual a R2. Isso aqui é o efeito Joule, é energia dissipada sob a forma de efeito Joule. Perda de calor, perda da energia eletromagnética pela interação do campo elétrico com a corrente. Mas se isso aqui for zero, isso é uma típica lei de conservação. E aí, a partir das equações de campo, nós identificamos uma grandeza conservada, energia e momento. A pergunta é, teríamos nós podido fazer isso sem passar pelas equações de campo? Já que o lagrangiano parece ser a fonte, né, que detém, né, toda a informação sobre o sistema, será que não seria talvez mais econômico, né, ou teria que não seria mais sistemático eu jogar a informação sobre a energia e o momento transportados por um campo diretamente em termos do lagrangiano, sem precisar consultar as equações de campo? É uma questão delicada, porque nós vamos ter um procedimento para fazer isso através do lagrangiano, sim, mas esse procedimento nem sempre vai nos dar uma grandeza que é fisicamente sensata, porque no caso, sobretudo do eletromagnetismo, se a gente seguir o chamado procedimento canônico, a gente não vai chegar à expressão de uma energia que é invariante de Gauge. Então a gente às vezes precisa realmente ter uma modificação daquilo que é o tensor de energia e momento do sistema em relação àquilo que o formalismo canônico nos dá. Então eu quero botar em contraponto para vocês a relação entre a obtenção das grandezas físicas pela equação de campo ou pelo lagrangiano. Existe um problema aí que não é trivial. É simples, né, do ponto de vista técnico, mas não é trivial do ponto de vista da interpretação. Vamos pegar um outro. Aqui mais uma coisa que poderia ser interessante. Nós chegamos a isso aqui, é a densidade de... Então, aqui seria divergência de S, né? Vamos ver aqui as unidades. Isso aqui é energia por unidade de volume. Então, isso aqui é energia por tempo, volume. Então, aqui é 1 sobre comprimento. É divergência. Então, esse S aqui vai ter que ter uma dimensão compatível com isso aqui. Ele vai ter que ser energia sobre energia-tempo, né? Vai ter que ser alguma coisa como sendo energia por tempo, comprimento ao quadrado. Para poder dar a dimensionalidade dessa equação. Já que aqui é energia por unidade de volume, e aqui eu tenho um DDT, então isso aqui no final, por esse lado aqui, esse termo aqui é energia por unidade de volume e tempo. Então, como aqui eu já tenho 1 sobre comprimento devido à divergência, esse S aqui tem que ser energia por comprimento ao quadrado tempo, para dar justamente a dimensionalidade correta. Então isso aqui é energia por unidade de área tempo, que é o que a gente chama de intensidade. É justamente o vetor de Point, né? É o fluxo, né,
de momento, né? Que é energia por unidade de tempo, comprimento ao quadrado. Vou apagar isso aqui só para chamar a atenção. Agora, nós temos isso aqui, então, isso aqui está ligado a uma densidade, a um transporte de momento. Né? Quem já estudou, a gente já estudou lá na física alguma coisa, né? Física 4 em geral, a questão da pressão da radiação, quando a gente, né, coloca, impõe, né, incide radiação sobre uma superfície, radiação eletromagnética exerce uma pressão chamada pressão de radiação, que sai justamente dessa expressão aqui, que é o vetor de Point. O vetor de Point, ele dá essa descrição. Vocês devem ter visto isso lá quando a gente estuda radiação eletromagnética, né, livre no mar, bota as equações de onda plana aí, tira uma expressão da intensidade, etc. Pergunta: isso aqui é momento. Se nós derivarmos momento em relação ao tempo, dp dt, a gente deve ter alguma coisa sobre a força. Então a pergunta é, vamos tentar ver como é que a gente pode trazer a noção de força exercida pelo campo. Então vamos tirar a derivada temporal disso aqui. Se eu tirar a derivada temporal de S, estou pegando isso aqui. É 1 sobre μ0 é ponto vetorial B mais 1 sobre μ0 é vetorial B ponto. Então estou tendo aí uma equação, né, que vai me dar a derivada temporal. Isso aqui está fazendo o papel de um dp/dt, né? P por unidade de volume, né? Momento por unidade de volume. Mas é a ideia, estou variando, né? É para ver o que isso vai me dar em termos de força. Aí vamos consultar as equações de campo. É ponto. Usando a primeira equação, então você vai ficar ddt de S. Esse primeiro termo aqui vai ficar 1 sobre μ0. Então, a equação de Max é rotacional de D igual a μ0, ε0 é ponto, mais μ0 J. Então, esse termo aqui é ponto, é μ0, ε0, rotacional de D. E aí vem menos, desculpa, 1 sobre μ0. Rotacional de D é 1 sobre C2, é μ0, ε0. Então, fica 1 sobre μ0, ε0, é isso? Né? Tem isso aqui, rotacional de D, igual a μ0, ε0. D é dt, mais μ0 J. Então, D é dt, é 1 sobre μ0, ε0, rotacional de D, menos ε0 J. Tudo isso aqui por μ0 é só menos 1 sobre ε0 J. Certo? Isso. Tá lá. Vetorialmente. Depois, esse termo aqui, mais 1 sobre μ0 é vetorial. Pela lei de Faraday-Lens, né? dB/dt é menos rotacional de R. Desculpa vocês, eu estou revelando algumas coisas que podem ser lá já conhecidas do eletromagnetismo, mas é só para a gente formalizar uma ideia para os campos, depois eu vou passar isso para outros sistemas. Estou pegando um caso mais conhecido, que é o eletromagnetismo, que deixa a gente com o pé firme no chão. Né? A gente está em casa, né? We are at home, no campo eletromagnético. Né? Mas aí depois eu vou passar para outros campos. Muito bem, está claro, não acho que vai em cálculo aí, não tem esse nome muito trocado. Vamos ver. Então nós estamos no seguinte aqui, ddt de S. Tá, joia? Vamos analisar esse termo aqui. Menos J vetorial B. Vamos ver, deixa eu apagar isso aqui agora. Esse termo aqui dá para nós, ó. Esse J vetorial, esse termo que dá o rotacional. Vamos ver esse primeiro termo aqui, vamos trabalhar
Vamos trabalhar só esse pedacinho aqui, rotacional de B vetorial B. Claro, essa equação aqui é uma equação vetorial. Então, claro, rotacional de V vetorial B é um vetor. Vamos pegar a iésima componente desse vetor. Vamos ver o que é a componente I desse vetor para poder ver se a gente tem alguma identidade que nos simplifica. A iésima componente desse vetor é epsilon I j A jésima componente desse vetor é epsilon j L I DL BI e aqui BK. Certo? Estou usando só a definição de produto vetorial e do rotacional. Então, o produto vetorial é epsilon e jk, a jésima componente desse vezes a késima componente desse. Mas a jésima componente do rotacional é JLM da LL. Então, esse termo aqui, nós sabemos trabalhar. Isso aqui é epsilon I jk. Posso botar aqui esse J para cá, né? Esse J para cá, então esse termo aqui é menos, tá? Posso jogar esse J para cá, menos delta de IL, delta de kappa mínimo, menos delta de IM, delta de kappa L. É isso mesmo, só para ter certeza. Se eu boto esse J aqui e boto esse J aqui, nós jogamos sinal menos. Então fica I L K N menos I N K N. Tá certo, então tá. Beleza, tá bom. DL BK. Então, desenvolvendo isso aqui tem que sobrar um índice livre no final do dia, o índice I, fica DI, o L vira I, e o N é N, K. E aqui a gente fica com BK. Primeiro termo. Segundo termo, fica menos, o N fica I e o L fica K. Então vamos ter DL, DK, o L vira K, BK, DI. Vou colocar dessa forma. Tá? Só usei como identidade, aquele produto de deltas. Tá? Então aqui o L vira I e o N vira K. E aqui o N vira I e o L K por cima. Beleza. Agora esse termo aqui eu posso trabalhar um pouquinho. Esse termo aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que DK de BK DI menos BK DI. Certo? Aquilo ali, esse termo aqui, é a derivada desse produto menos essa derivada, para poder dar isso aqui. Que aí esse termo aqui morre e sobra esse termo que o K atua no I. Mas isso aqui nada mais é do que a divergência de B. Pelas equações de Barrow, sem monopolos magnéticos, né? Isso aqui é a divergência de B. Tá? Que é zero. E aí a gente ganhou essa relação aqui. E esse termo aqui também assume uma forma simples. Esse termo aqui é DI de 1/2 de BK ao quadrado. Mas BK ao quadrado é B escalão B. Então esse termo aqui é isso aqui. Então eu estou ganhando gradiente disso aqui. E aqui eu estou ganhando também uma equação, não sei, que é tipo, é uma derivada, uma divergência, um gradiente, e aqui é uma divergência. Então, esse primeiro termo eu posso escrever assim, vamos coletar ele dessa forma. O rotacional de B, vetorial B, componente I, a gente pode escrever como sendo DI de 1/2 de
escalar B menos B capa BI. Só o termo que sobrou foi esse aqui. Se eu pegar agora esse termo aqui é praticamente aquilo que está lá. Só trocar E por B e botar um sinal, né? Porque esse termo aqui eu posso escrever assim, ó, mais vetorial E. Né? Posso botar aqui, tinha um menos. E vetorial. Produto vetorial é antissimétrico, então quando o E estava na frente, o E passa para trás, troca o sinal. Então, na verdade, eu tenho esse termo aqui para desenvolver. E aí, quer dizer, a única... Isso aqui eu fui fazendo, independentemente de ser E ou B, por acaso era B. O único cuidado que a gente tem que ter aqui é que a gente vai produzir uma divergência de E, não uma divergência de B. E a divergência de E não é zero, é ρ sobre epsilon zero. Então, esse termo aqui, se eu fizer o mesmo probleminha, o mesmo desenvolvimento no campo elétrico, isso aqui vai dar rotacional de E, vetorial E, componente I, então vai dar tudo igual. DI, do meio, que é escalar E. Menos, opa, é menos, tá? D capa, E capa, é I. E aí aparece um termo aqui que é menos a divergência de E é I. Mas a divergência de E é ρ sobre epsilon zero. Então aqui vai aparecer menos ρ sobre epsilon zero é componente. Certo? Mais ρ sobre epsilon zero. Peraí. Obrigado. Eu tenho menos aqui. Isso aqui está. Muito obrigado. Estava errado. Ó, corrigir. Massa. Obrigado, Massa. Certo? Estava errado realmente. Porque esse menos aqui é global, né? E esse menos aqui apareceu aqui dentro. Então fica lá. Beleza. Tá certo? Mais. Perfeito. Então essa equação está começando a ficar mais palatável. Está começando a ter cara de uma lei de conservação. Eu tenho derivada temporal de uma grandeza. Isso aqui que estava meio sujo, eu comecei a colocar sob a forma de gradiente divergente. Né? Ninguém me impede de fazer isso aqui. Isso aqui nada mais é do que D capa, para poder botar uniforme. Delta em capa. Isso aqui é a mesma coisa que DI. Então, para poder botar um D capa em evidência. E a mesma coisa aqui. DI disso aqui é a mesma coisa que D capa. E aqui delta de capa aí. Delta de capa. Então eu consigo, na verdade, escrever esse termo aqui como uma divergência. Só que uma divergência não de um vetor, mas a divergência de um tensor simétrico. Esse objeto aqui tem dois índices, é simétrico. Isso aqui é a matriz de identidade. Isso aqui é simétrico. B capa BI igual a BI B capa. Então, nós estamos conseguindo escrever esse termo como sendo a divergência de um tensor e esse termo também como a divergência de um tensor a menos disso aqui. Então, vamos voltar para a nossa equação. Então, a nossa equação começa a assumir esta forma ddt de SI. Aí, esse termo aqui, ó, é 1 sobre μ0 ao quadrado. Vamos trazer esse termo para cá. Rotacional de B, vetorial. Eu vou trazer tudo para o lado esquerdo. Vai ficar menos, tá? Eu vou ter menos 1 sobre μ0 ao quadrado, epsilon zero, d capa de sinal negativo, tá? D capa também se todo o sinal negativo. Então vai ficar, já botei o sinal negativo aqui na frente, vai ficar, bota aqui no meio, vou botar assim, no meio, vou botar primeiro no meio, delta, capa ali, B2. Menos, B
DKB. Então, esse termo aqui a gente já levou para o outro lado. Isso aqui já preenchemos. Isso aqui já preenchemos. Agora tem que trazer esse termo que está dando menos 1 sobre M0. Como aqui eu botei V0 ao quadrado sobre Y0 em evidência, então esse termo vem para cá, menos. Vou fazer o seguinte, vamos botar assim, não tem problema. Vem para cá, menos 1 sobre M0, depois a gente junta tudo. Menos 1 sobre M0. Rotacional de E, vetorial E, vai ser a mesma coisa, vai ser o meio, menos, aí aqui D capa, no meio, delta capa I é 2. Menos, e a capa é I. E aí, isso aqui já foi para lá. E esse termo aqui, a gente joga para lá. Aqui ficou. Então, aqui vai ficar do lado direito, menos 1 sobre Y0, ρ. É I. Sinal menos. Isso que eu faço. Isso aqui. Acho que isso aqui eu joguei para lá. Aquele pedaço, mas ficou com rho sobre I. Esse aqui fica positivo do lado de lá. E esse aqui menos 1 sobre Y0, J vetor B. Componente I. Não é isso, gente? É isso aí, né? Então tá legal, só para não ter problema. Eu joguei esse carinha, eu tinha isso aqui do lado de cá, né? Esse troço todo aqui, aquele termo e aquele termo ali que eu joguei para lá, com sinal menos, e esse aqui ficou, tendo rho sobre Y0, aí ficou do lado de cá com sinal mais, ou seja, isso está certo. Então, esse termo que está aqui, a gente pode juntar. Posso fazer o seguinte aqui: botar mais aqui, e botar menos aqui, e mais aqui. E aqui eu posso botar mais aqui, e aí eu boto menos aqui, e mais aqui. Então a gente ficou com a seguinte equação: ddt GSI, a componente ésima, vamos dizer assim, do momento, né? Mais, a gente pode escrever isso aqui dessa forma: d capa, vamos chamar isso tudo que está aqui, esse termo, pode incorporar isso aqui. Aqui, né, claro, e esse M0 aqui, mas no fundo a gente está mostrando que isso aqui dá o d capa de uma grandeza aqui, que eu vou chamar de θ KI. Onde? Quem é θ KI? Θ KI é isso aqui. Menos o meio, é só incorporar isso aqui, isso. Então, θ KI é isso, mais isso. E do lado direito, a gente tem a expressão de 1 sobre Y0, ρ. Ele pode botar assim. Menos 1 sobre Y0 aqui, problema inicial, que a gente já vai discutir. J, vetorial B, componente I. Certo? Então a gente está observando claramente o seguinte: aqui eu tenho a derivada temporal daquilo que representa o momento, ou a densidade do momento, transportada pelo campo. Aqui eu tenho a divergência. Tem livros que adotam uma descrição que é a seguinte: boto isso aqui como sendo divergência e chama esse objeto aqui de uma setinha dupla.
Quer dizer, esse objeto aqui vai dizer que é um tensor, né? Na verdade é um tensor simétrico. Isso aqui significa isso. Eu acho que o próprio Jackson adota uma notação de divergência de um que ele chama de diádico, né? É um tensor de rank 2 simétrico. Esse aqui é um tensor simétrico de rank 2. Isso que está aqui, isso aqui, uma notação simbólica para isso que está aqui. Mas o importante é que aquela equação é uma equação de lei de força. Então, na verdade, a gente poderia estar escrevendo isso aqui como sendo ddt do vetor S mais a divergência de um tensor igual a esse lado que está aqui. Claro que ddt do momento deve estar ligado a alguma coisa que é a força. Aqui a gente está com um probleminha. Eu devo ter errado, que vocês podem descobrir o erro aí depois. Não devo ter errado? Não. Errei. Né? Num sinal mais... tá certo. Errei num sinal. Isso tem que dar força de Lorentz. Isso aqui, ó. Carga vezes campo elétrico. E aqui, ó. J é rho V. Corrente vezes campo magnético. Velocidade está aqui. Isso aqui é um rho V vezes campo magnético. Então, isso aqui é a força de Lorentz magnética. Isso aqui é a força de Coulomb. Tá? Só que tem um sinalzinho aí que deve não estar trocado. Vou ver se eu não errei no sinal. Vamos ver aqui. Esse J vetorial V, nós fizemos isso aqui. Basicamente, só procurar o nosso errinho, meu erro, né? O erro é o seguinte: é 1 sobre 0 é vetorial V. Parece que era isso eu tinha, né? Então, o que? 1 sobre 0 é ponto. Vetorial B mais 1 sobre 0 é vetorial B ponto. Perfeito. Aqui não é ponto, né? Nós usamos. Então tinha que vir para cá menos. Exatamente. Esse carinha aqui, esse é ponto aqui, nós usamos a lei de Ampère-Marx. Então isso aqui é 1 sobre 0 com 0. Estou só recapitulando aqui para ver se eu acho meu erro rotacional de B. E do lado lá eu tinha M0J. Então, tem do lado de cá menos M0J sobre M0 com 0. Tá certo. Isso tudo aqui, vetorial. Então, a gente precisou produzir aqui um rotacional de B, tá certo? Então, a gente produziu aqui esse rotacional de B vetorial B, que depois eu acabei jogando para o lado de lá, aquela expressão, então não deve ter problema. Depois nós viemos para cá, né? Aí para cá nós vamos ver ponto, isso aqui está menos rotacional de E. Aí o que a gente fez aqui? A gente simplesmente pegou um sinal mais aqui, por favor, rotacional de E, vetorial E. Só para aproveitar aquela mesma expressão que estava lá. Tá certo. Aí no rotacional de E vetorial E, nós usamos aquele grupozinho de tensores aqui e produzia, né? Esse termo aqui, que era da divergência de divergência de E rho. Então, esse termo aqui produz, né? Então, só para ver se eu realmente não errei aqui nesse sinal, que é isso tudo que vai para lá. Esse sinal que está aparecendo aqui negativo, né? Esse sinal aqui estaria aparecendo, eu jogo o rotacional de E vetorial E, uma parte. Eu expressei aqui do lado, jogo para lá e sobrou esse lado aqui positivo. Mas eu acho que é isso mesmo, né? O problema pode ser que estivesse aqui. Tem um sinal relativo que não deveria ter. Ou os dois são menos, F é igual a dp dt F. Então eu estou achando que esse sinal aqui deveria ser mais, para poder dar a força elétrica e a força magnética, né? Vamos ver se a gente consegue localizar o meu errinho aí. Oi, fala. Fala. São dois menos. Aonde? Rotor de B, rotacional de B por B é menos mais. Oi, rotacional de B, vetorial B. Aqui é menos? Ah, será que eu copiei e fiz errado, é? Então tá, eu vou confiar em você. Então, pera, atenção só. Deixa eu ver aqui. Ah, porque tinha um sinal menos na frente, eu esqueci. Quando a gente pegou epsilon, obrigado, Max, era menos delta, delta, menos delta, delta. Eu esqueci desse menos global, não é isso? É isso, né, Max? Então, aqui é menos e aqui é mais. Obrigado. Aqui é menos, aqui é mais e aqui é menos. Beleza? Então, quando esses termos transitam para cá, ele vai trocar tudo. Aqui fica mais, fica menos,
Então a gente botou aqui, então a gente botou isso aqui menos, né, a densidade de força. Quer dizer, aqui a gente está falando do carro é por unidade de volume, e aqui também a gente está falando de uma densidade de corrente. Então isso aqui é menos, vamos chamar assim de um F cursivo assim, menos F, a força de Lorentz. Certo? Aqui tem uma coisinha só que eu acho que, na verdade, a gente define o vetor de Conte como sendo 1 sobre M0. Vou dar uma checadinha aqui no Jackson, né? E vetor E. Parece que é ou é vetor P. Tem que só dar uma olhadinha, porque quando a gente pega a onda, né? É vetorial B, dá o K. E a onda tem que estar na direção do momento, né? Do vetor de onda, né? O momento. Então, quando eu pego E, a equação de Maxwell, que é rotacional de E, que é rotacional, vou pegar aqui, rotacional de E, é igual a menos dB dt. Quando a gente pega a onda plana, né? É aí, kx menos ômega t, só para acertar o sinal, a gente pega kx menos ômega t, a gente pega o rotacional, a gente vai produzir aqui o I kappa vetorial E. E quando a gente pega o dB dt, a gente vai produzir menos I ômega, vai ficar I ômega b. Assim sai fora. Então, K vetor E da B, K é D, é dk, é dk, não está certo. Então, é vetorial B vezes a K, então não está certo. A minha tem que ser vetorial B. É como a gente coloca. Então, isso aqui está dando para nós a força, né? Está dando menos, né, a densidade de força de Lorentz. Aí, tudo bem? Menos a densidade de força de Lorentz. Então, o que nós estamos vendo com esse desenvolvimento aqui é que, a partir da equação de campo, nós identificamos aquilo que é a densidade de energia, aquilo que pode ser a densidade de momento. E a partir da densidade de momento, a gente identificou aquilo que pode ser a densidade de força que esse sistema de campos exerce. Se esse campo agora ele é jogado, eu tenho uma radiação incidindo sobre um conjunto de fontes, então essas fontes interagem com esse campo de radiação através dessa força, dessa densidade de força. Isso aí é o caso de Lorentz, de Maxwell. Isso aí, se vocês quiserem ver mais detalhes, vocês podem pegar o capítulo, acho que é o capítulo 11 do Jackson, né? Quando ele estuda, acho que é o capítulo 11 do Jackson, que ele estuda transporte de radiação, eu acho que é o capítulo de relatividade restrita. Acho que é lá que vai densidade de energia, densidade de momento angular. Então, o Jackson tem isso aí também direitinho. Só estou usando aqui para ilustrar para nós. Será que essa mesma informação nós não podemos ter diretamente pelo Lagrangiano? Não, isso aí foi um caso demais. Vamos pegar um caso até agora mais simples um pouquinho, mas que não é o caso que a gente usa como o modelo melhor, né? A gente geralmente usa muitas equações de Maxwell para trabalhar esse campo eletromagnético. Vamos pegar agora o caso do campo escalar. Vamos supor que a gente tivesse aquilo que a gente já chamou aqui na aula, né? De campo de Magor. Vamos pegar essa equação aqui. Nós tínhamos colocado essa equação aqui da Lamertiano, mais um certo parâmetro psi aqui, atuando no campo φ igual a uma certa fonte externa. Vou chamar de Wolff. Esse aqui é um campo escalar, vou chamar essa fonte aqui de Wolff. Então, claro, isso aqui é 1 sobre C2 dt2 menos uma parcial. Essa grandeza aqui, é claro, se nós já tínhamos trabalhado essa grandeza, ela tem dimensão de comprimento até os 2, e ela tinha visto que ela vai estar ligada àquilo que é o comprimento de onda de Compton da partícula massiva descrita por essa equação. Vocês estão lembrados, numa das aulas anteriores, né, nós tínhamos trabalhado essa equação pensando que essa equação pudesse descrever algum tipo de quantum. E esse quantum de radiação tinha uma massa, esse psi, que vale a massa, e esse psi estava dando justamente o inverso do comprimento de onda de Compton ao quadrado da partícula. H cortado ao quadrado. Esse psi está ligado a H cortado sobre MC ao quadrado. Só para lembrar que tem interpretação. Muito bem, vamos pegar esse sistema aqui. Eu quero repetir, quero ver como é que eu tiro a energia associada a esse campo, como é que eu tiro o momento associado a esse campo, e se eu tenho uma fonte boa,
e tem uma radiação escalar descrita por φ interagindo com essa fonte, como é que fica a força? Então, vamos seguir o mesmo procedimento. Para eu, isso aqui está me dando uma derivada, isso aqui tem uma derivada segunda, diferentemente das equações de Maxwell, onde as derivadas dos campos, no E e no B, são as derivadas primeiras. Claro que em termos de potenciais, as derivadas são em segundo. A gente pode fazer aí, primeiramente, vamos pegar essa equação aqui, vamos multiplicar toda essa equação aqui à esquerda, quer dizer, multiplicar os dois membros dessa equação por φ ponto. Por quê? Uma razão clara, né? Aqui eu tenho, que esse termo aqui vai ficar 1 sobre C2, φ ponto, φ dois pontos. Esse aqui é φ dois pontos. Menos φ ponto, laplaciano de φ. Mais si φ ponto φ igual a φ ponto. Por que isso? Claramente. Isso aqui, ó, nada mais é do que a derivada temporal de 1 sobre 2c ao quadrado φ ponto ao quadrado. Ó, isso aqui tem claramente a cara, ó, de uma energia cinética. Que é como se fosse a coordenada, né, temporal, a coordenada, a derivada temporal da coordenada ao quadrado. Nesse caso, o campo é o campo escalar. Então, eu tenho uma coordenada φ, né, e aqui eu estou medindo a derivada temporal desse campo. Então, isso aqui está fazendo o papel de uma energia cinética. É um meio de m x ponto ao quadrado. Esse termo aqui, a gente pode trabalhar esse termo um pouquinho melhor. Não vou trabalhar. Esse termo aqui também tem uma carinha boa. Esse termo aqui, eu posso escrever como sendo DDT de 1 meio de xi φ2. Então também tem um termo tipo energia potencial. Coordenada ao quadrado. Olha o oscilador harmônico se formando aqui, ó, 1 meio de capa x2 e aqui x ponto ao quadrado. Vamos trabalhar um pouquinho só esse termo. O que é φ ponto laplaciano de φ? Isso aqui é o seguinte, laplaciano a gente sabe, isso aqui é φ ponto, derivada xi, derivada xi φ. O que eu estou precisando para formar uma lei de continuidade? Onde eu tenho DDT, derivada da energia, derivada exatamente o protótipo das equações de Maxwell para o vetor de Point. Nós tínhamos DDT da densidade de energia, aqui a gente tinha que produzir a divergência daquele vetor que descreve o transporte de momento. Então eu tenho que transformar, eu tenho que trazer uma divergência para essa equação, para poder essa equação adquirir a fisionomia, né, a cara, né, de uma equação de continuidade. Então vamos ver o que eu posso fazer aqui. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso distribuir isso aqui. Eu posso dizer que isso aqui é o seguinte: isso aqui é DI de φ ponto DI φ menos DI φ ponto DI φ. Identidade, né? Essa derivada segunda desse termo, eu posso pensar que ela aparece como sendo a divergência de tudo isso, a derivada disso tudo, menos isso vezes isso. Porque quando esse termo bater nesse, esse aqui cancela, aí sobra esse termo aqui. Ou seja, eu posso dizer que φ ponto laplaciano de φ é a divergência de φ ponto gradiente de φ menos o gradiente de φ ponto escalar. Gradiente de φ. Foi isso que nós fizemos. Só usamos essa identidade assim. Certo? Agora, isso aqui, tá aqui, ó. Então, vamos escrever essa equação assim. Vamos já agrupar isso tudo. DDT
de 1 meio, 1 sobre 2c ao quadrado, φ ponto ao quadrado. Velocidade, termo cinético. Mais o termo potencial, 1 sobre 2, Cφ2. E agora, menos aquele termo, menos isso aqui. Menos, eu posso botar, menos divergência, tá? Menos a divergência de φ ponto gradiente de φ. E esse termo aqui fica mais. Tem aquele menos aqui. Mas só que esse termo aqui, olha a carinha dele. Ficou esse termo aqui, ó. Mais, vamos botar esse termo aqui. Mais gradiente de φ ponto escalar gradiente de φ. Isso igual a φ ponto pô. Esse termo aqui não é difícil ver, é quase que imediato ver que ele é ddt de 1 meio do gradiente de φ escalar gradiente de φ. Por quê? Esse termo aqui vai dar o quê? Vai ficar 1 meio do gradiente de φ ponto escalar gradiente de φ mais 1 meio do gradiente de φ escalar gradiente de φ ponto. Esses dois termos são iguais. Isso aí se somam para dar isso. Então, esse termo aqui, apesar de não ser imediatamente óbvio, eu posso escrever esse termo aqui dentro. E aí eu vejo que eu ganho, além da energia cinética, uma contribuição que é um tipo de energia cinética, só que para as coordenadas espaciais. Aquele termo está medindo o quanto meu campo varia com x. E aqui está medindo o quanto o campo varia com t. Claro, isso aqui é energia cinética, genuinamente. Isso aqui é um termo que mede a energia do campo devido à sua não uniformidade espacial, né? Então, é um termo de energia e é positivo. E aí, esse termo aqui, eu posso esquecer, então esse termo que morreu. Eu incorporei esse termo ali. E aí a gente pode pensar o seguinte, posso jogar esse termo aqui com sinal mais e botar esse termo aqui com sinal menos. Quer dizer, eu vou interpretar isso aqui como sendo meu vetor de point. Isso aqui que deve estar descrevendo o fluxo de momento do meu campo. Vamos lá, então a gente vai pensar o seguinte, que esse campo escalar em presença dessa fonte externa, ele tem, nós vamos ter uma densidade, a densidade de energia do campo φ é aquela grandeza que está ali, o meio, só para a gente comentar alguma coisa aqui, 1 sobre 2, posso até botar, posso fatorar para acertar. 1 sobre 2c2, meio aí, 1 sobre 2c2, φ ponto ao quadrado, mais 1 meio do gradiente de φ, escalar gradiente de φ, mais meio de φ. E aí a gente interpreta a densidade de momento, a intensidade do campo, aquilo que está dando a densidade de momento, né, densidade volumétrica de momento transportado por essa radiação escalar vai ser menos φ ponto gradiente de φ. E só isso. E aí aquele termo lá é o termo de interação. É um termo tipo, né? Que deu lá para o caso de Maxwell, dava. No caso de Maxwell dava J escalar E, né? Dava o campo, está aqui, e aqui a densidade. Mas o papel aqui lá no Maxwell era J, e aqui é o φ ponto. Observe o seguinte, se a gente tem uma radiação plana, quando a gente pegasse esse φ, como sendo a parte real de φ0 é aí kx menos ômega. Então esse termo aqui vai pegar a derivada temporal, que é menos i ômega,
E esse termo aqui vai pegar o gradiente, que é o I kappa. Então esse termo I menos I dá 1, então esse termo aqui dá 1 ômega kappa. Né? Então a gente vê que realmente o momento está transportado na direção do vetor de onda. Certo? Então o momento está na direção do vetor de onda, ou seja, essa onda tem um caráter longitudinal. O momento da onda está exatamente nessa direção e o campo φ é um campo escalar. Então é o caráter longitudinal da onda que está aqui. No caso do campo eletromagnético, o momento está assim, mas o E e o V estão vibrando assim. Então para chamar a atenção. Bom, então a gente tirou a densidade de momento desse campo, é isso aqui. Então a pergunta que a gente poderia se fazer é se esse campo φ escalar interage com essa fonte ρ. Como é que vai ser o tipo de densidade de força, de interação? Quem vai ser a força de Lorentz? Vamos colocar assim. Quem vai ser a força de Lorentz para esse campo? Então, a gente já sabe, tem que derivar o momento. Vou apagar isso aqui. E a gente tem que saber ganhar alguma coisa, como aquele θ e J, né? Que, aliás, eu esqueci de comentar. Daqui a pouco a gente vai comentar qual é o caráter, qual é o papel daquele θ e kappa, aquele θ com dupla flecha, né? Que a gente chama de que é um tensor simétrico, que às vezes o Felipe chama de diádico, né? Vamos lá. Então, tirar a derivada temporal desse objeto. O intervalo da gente está programado para 5,35. Então, 5,35. DDT do S. I. Cuidado, deixa do S. Então, a derivada temporal vai ficar menos φ dos pontos dφ menos φ ponto di φ ponto. Isso. Vou tirar a derivada temporal do primeiro, de 2 pontos, a derivada temporal do segundo, φ ponto di φ ponto. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, esse termo aqui já está numa forma boa. Tem o di de alguma coisa ao quadrado. Eu tenho que trazer, de uma certa maneira, a nossa ideia é trazer uma divergência para essa equação. Eu vou pensar, esse termo aqui está me dizendo que quem é φ dos pontos? Pelas equações de campo, o campo satisfaz a essa equação aqui. 1 sobre C2, φ dos pontos, menos Laplaciano de φ, mais si φ, igual a ρ. Então, φ dos pontos, né? Está o C2 aqui. Vou botar isso aqui então. Φ dos pontos vai ficar menos aqui. Φ dos pontos para nós vai gradiente de φ. Vai ficar menos global C2. Laplaciano de φ. Menos, foi? Então, isso aqui é igual a isso. Menos isso. Esse cara aqui, né? Veio para cá, né? Isso mesmo, né? 2 pontos, tinha que ser igual a ρ, né? Tinha isso aqui, né? Então, φ dos pontos, isso aqui fica positivo, isso aqui fica negativo. Menos C2, si, φ, mais ρ. É isso mesmo? E aí, claro, daí fica para multiplicar. Né? Esse termo aqui já está numa forma boa. Esse termo aqui já está na forma de um gradiente. Ó, esse termo aqui é 1 meio, di, 1 meio, ponto ao quadrado. É o gradiente disso aí. Tá? Então, bom, então a gente já está chegando, começando a pensar numa equação de continuidade. Vamos ver se isso aqui, como é que fica. Então, esse termo vai ficar ddt de Si. Aí eu já incorporei esse sinal menos aqui. Esse menos aqui é esse que está aqui. No φ dos pontos é isso que está aqui.
Então, esse primeiro termo já vai ficar menos C2, laplaciano de φ, gradiente de φ. O segundo termo vai ficar mais C2, psi, φ, gradiente de φ. O terceiro termo vai ficar menos ρ, φ, gradiente de φ. E depois menos esse termo aqui. Tá tudo com sinal certinho? Tá. Menos, mais, menos. E esse termo aqui vai pegar um sinal menos também. Menos, gradiente de 1 meio de φ ponto. Então tá legal. Esse termo aqui já está bem identificado. Isso aqui também é DI de 1 meio de φ2. Então, é um gradiente. Já está sob a forma de um gradiente. Esse aqui também já está sob a forma de um gradiente. Esse aqui é um DI. Vamos pensar nisso aqui como se DI. Isso, né? Desculpa, aqui é φ ponto, né? Não, tá certo. Aqui é φ ponto ao quadrado. Tá certo. Aqui é φ. É legal. Gradiente de φ. Então, esse termo aqui também está pensado como sendo DI de 1 meio de φ2. Ali, né? Só que tem. Vou pensar o seguinte: esse rho não necessariamente, eu não poderia botar esse rho aqui dentro, esse rho não necessariamente é uniforme. Vamos deixar esse termo dessa forma. Se esse termo aqui, vamos deixar indo desse modo esse rho. E aí aqui eu posso escrever, então eu posso escrever como sendo DI, tá certo, de 1 meio, tá certo. Isso não tem, eu só não posso jogar o rho ali para dentro. Então, esse termo aqui, ele não assume, a não ser que o ρ seja constante, mas ele não assume a forma de um gradiente. Esse ρ fica do lado de fora. Esse ρ pode depender, claro, de t e de x. Isso aqui não, isso aqui é um puro gradiente. Isso aqui é um puro gradiente. Temos que ver a forma desse cara aqui que não está identificado ainda. Isso aqui é um laplaciano vezes um gradiente. Então, o que eu posso colocar? Isso aqui é um DJ de φ vezes o gradiente de φ. Então pode pensar isso aqui é o seguinte: isso aqui é o VJ φ menos VJ φ DI VJ φ, certo? Então fica derivado daqui de tudo, posso dar a forma de uma divergência, agora de uma coisa de rank 2, é o que vai dar o θ com a dupla flechinha, aparecendo agora no tensor de rank 2, e aí eu compenso esse termo aqui diminuindo essas duas derivadas. Então esse termo aqui, eu posso escrever da seguinte maneira: ele vai ficar DJ de DI φ, então DJ φ, DI φ, menos DJ φ, DI DJ φ. Mas esse segundo termo aqui, vocês podem observar, essa grandeza é igual a essa. Eu tenho, no fundo, tenho esse vetor, no fundo a grandeza que está aqui, ó, essa grandeza é igual a essa, e aqui é uma derivada. Então isso aqui é essa derivada do quadrado dessa grandeza. Então esse termo que está aqui, eu também posso colocar sob a forma de um gradiente, certo? Esse termo que está aqui, está todo mundo observando, né? Quem copiou, mas esse termo que está aqui eu posso botar DI de 1 meio do gradiente de φ ao quadrado, de 1 meio de DJ φ, ou seja, vamos botar aqui gradiente de φ, escalar, gradiente de φ. Então, essa equação adquiriu a forma desejada. Ela tem uma derivada temporal do momento, transportado pelo campo. Aqui aparece um termo de divergência, aqui aparece um termo de gradiente,
aqui aparece um termo de gradiente e aqui aparece um termo de gradiente. Claro, eu posso transformar tudo isso. Isso aqui pode virar dj, e aqui eu boto delta dj. Aqui eu boto dj, aqui eu boto delta dj. E aqui eu boto dj, e aqui eu boto delta dj. Então eu transformei essa equação naquilo que eu queria, uma equação de continuidade, né? Nós podemos escrever essa equação desse modo. ddt de S. Posso trazer tudo para o lado de cá, né? Mais divergência desse θ z. Trago tudo para cá e vou deixar do lado direito só esse termo aqui, menos ρ. Esse termo também não adianta, eu vou deixar ele até como ele estava. Não vou poder colocar sobre a forma de uma divergência mesmo. Então, vou botar que esse termo aqui é φ, gradiente de φ, claro. Componente, então esse termo aqui fica menos ρ, φ, gradiente de φ. Claro, essa equação tem que ser pensada no sentido vetorial. Quer dizer, isso aqui é um ddt de SI, esse termo aqui nada mais é do que um dj em θji. Claro, aí a gente sabe identificar quem é o θji nesse caso. Aí, pois, nesse caso, tudo botar ali no termo I de gradiente daquele meio de φ gradiente de φ, isso ele cuspir tipo J. Ah, perfeito também, claro. Tem que botar um J, isso, obrigado. E aqui o delta J Você também. não podia botar direto, não, tá? Como? Você não podia nomear direto, não? Ver se tem derrom aí, vem a coisa de botar assim J? Não, porque esse J é o índice livre, e o gradiente é o índice contraído. Ah. Certo? Então, olha só, o θ e J, ele vai ser, isso aqui vai para lá, com o sinal mais, vai ficar DI, DJ, DI, φ, DJ, φ, esse aqui que está com o sinal mais, vem para cá com o sinal menos isso, esse termo também, esse termo transita para lá, no meio de φ2 delta e J, e esse termo que transita para lá. Então é fácil identificar quem é o θ e J. Θ e J é só identificar a partir daquele termo. É só trazer essa equação para essa forma típica de uma equação de continuidade e expressar o θ e J. O que é importante é que esse tensor aqui é um tensor simétrico. Então, a lei de força, digamos assim, a equação de continuidade para o momento, ela envolve a divergência de um tensor. A questão agora é o que é esse tensor θ e J, no caso eletromagnético, e o que é o tensor θ, qual a interpretação física dessas componentes aqui. E aqui é o que a gente vai identificar como a força. dP, dt, então isso aqui vai fazer o papel da densidade de força. Então, quando a gente tem um campo escalar, aí o campo escalar interage com uma fonte também escalar, né? Então, ele vai produzir uma densidade, quer dizer, isso aqui seria a força de Lorentz para esse campo. Seria a carga, a densidade de carga, ρ, e aí aqui seria o campo gradiente. Então, eu posso escrever também, se vocês quiserem, como vocês viram, isso aqui como sendo gradiente. Em meio de fio para cá. Tá? Então, isso aqui, nesse caso aqui, no caso do campo eletromagnético, a gente tem a densidade interagindo com o E, né, ρE, e depois um JVD, né, ρV, que é QV, que é o ρ, é o J vetorial B. Aqui a gente está vendo que isso aqui já faz, o gradiente disso aqui já vai fazer o papel da força, da densidade de força. Então, a gente pode dizer que isso aí é o análogo, no caso do campo de Klein-Gordon, é o análogo da força de Lorentz. Muito bem, então quase acabando. Então, o que resta seria ver nesses casos aqui, né, θ e J. Então, nós vimos que na conservação do momento aparece a divergência desse tensor θ e J. Esse tensor θ e J, se nós pensarmos que isso aqui é uma onda plana, esse tensor aqui vai estar dando, vai produzir aqui um KI φ, ele vai produzir um KI KJ.
kappa, componente I do kappa, quer dizer, isso é claro, pensou, tem que pensar nesse objeto aqui, né, como sendo, né, ele vai ter componente 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, quer dizer, ele é simétrico, exatamente, θ e J é igual a θ, J e I. Então, na diagonal, ele tem, na diagonal, o θ e J é isso aqui, né? Então, vai ter dx φ, dy φ, dy φ, dz φ, e depois vai ter esses termos aqui também na diagonal, isso aqui é identidade, isso aqui é identidade, isso aqui é identidade. E ele tem termos fora da diagonal, os únicos termos fora da diagonal são esses aqui. Vai ter o dx φ, dy φ, dx φ, dz φ e assim vai. Então nós temos esses objetos aqui fora da diagonal, eles estão pegando o quê? O momento do campo, projeção do momento do campo, né, do vetor de onda, naquelas direções. Então, é por isso que esse tensor, ele se chama de tensor de tensões, ou tem também tensor de cisalhamento, porque ele está representando, né, são tensões, não só nas direções, mas eles estão representando tensões em direções mistas aqui. Eu tenho uma tensão exercida aqui no plano XY, no plano XZ. Então, a interpretação desse tensor aqui é o chamado stress tensor, é o tensor, na verdade, né, se pode chamar, tensor de tensões. Quem quiser ler um pouquinho melhor sobre essas coisas, pode pegar o livro do Landau, né, a teoria do campo, o livro de teoria de campo do Landau, The Theory of the Field, né, em português é a teoria do campo. Ele lá discute bem a interpretação física das componentes espaciais do tensor de energia momento. Claro que aqui no nosso curso nós vamos voltar a essa discussão no futuro muito breve. Nós vamos estudar o tensor de energia momento, em geral, de distribuição de campo, e nós vamos ver como é que a partir do lagrangiano a gente pode chegar direto a essas grandezas sem precisar trabalhar iterativamente com as equações de movimento, que dão mais trabalho. Vai ter uma forma mais sistemática de, a partir das simetrias, a gente, das simetrias sobre invariâncias, espaço, correlações espaço-temporais, chegar à expressão do tensor de energia e momento. O único cuidado que a gente vai ter que ter é que o tensor de energia e momento, que vem da formulação canônica de campos, não coincide com o tensor de energia e momento físico para campos que têm spin diferente de zero. Só coincide para o campo escalar. Para campo vetorial, para campo exteriorial, existe um problema que a gente tem que saber como resolver dentro do formalismo canônico. Mas as equações de campo, ela não vem nesse problema. Pelas equações de campo, a gente sempre consegue chegar às grandezas corretas. Tá? Então essa era a discussão que eu queria fazer antes da agora. A gente já vamos dar um intervalo para a gente começar a estudar esse simetria. Eu vou deixar para vocês um exercício que é mais ou menos inspirado por esse aqui, mas que é mais um pouquinho trabalhoso. Eu já tinha dado para vocês, numa aula anterior, uma equação de campo escalar modificada pela presença de um termo de derivada superior. A gente trabalhava, acho que foi na aula passada, retrasada, esse campo aqui, né, da Lambertiana, a equação de Klein-Gordon com o acréscimo desse termo aqui. Então esse termo aqui é o termo que está dando derivada quarta. Isso aqui é, né? Esse termo que está aqui é 1 sobre C2, D2 por D2, menos Laplaciano ao quadrado. Certo? Então esse termo aqui está dando uma contribuição de derivada superior. Pela nossa análise do caso anterior, se a gente tem alfa igual a zero, nós tínhamos visto que a densidade de energia desse campo era dada por 1 sobre 2C2 φ ponto ao quadrado, mais o meio do gradiente de φ ao quadrado, mais o meio do ψ φ ao quadrado. Quando alfa é zero. Sem esse termo aqui, nós tínhamos feito esse exercício agora. Daí a gente observa que essa grandeza aqui
Isso aqui é uma grandeza não negativa. Isso aqui é uma grandeza não negativa. E essa grandeza aqui é não negativa se o Xi for maior ou igual a zero. Se o Xi for negativo, a gente começa a ter problema de poder ter essa grandeza não positiva definida. Quer dizer, se a gente tiver que o Xi é maior ou igual a zero, então é claro que essa grandeza, essa densidade de energia também é maior ou igual a zero. Se φ for um campo constante, isso aqui é zero, no tempo. Se ele for uniforme espacialmente, isso aqui também é zero. Então, se o campo não depende do tempo, não depende das coordenadas espaciais, isso aqui é zero. Toda a energia do campo está aqui, nesse tempo. Se esse Xi é positivo, essa energia pode ser positiva, né? Se esse Xi aqui é negativo, essa energia é negativa. A pergunta é: o que significa um campo livre ter energia negativa? É como se tivesse energia cinética negativa. Uma partícula livre com energia cinética negativa. Uma coisa, né, que não tem sentido físico. Isso aqui está na base. Quando a gente for estudar o mecanismo de quebra espontânea de simetria e o mecanismo de Higgs, a gente vai ver que, claro, essa expressão aqui, ela recebe uma contribuição devido à alta interação do campo, que vai gerar, através de um termo que vai aparecer em cima da energia, a possibilidade de nós termos aquele mecanismo de um estado fundamental não trivial de mínima energia. Aqui a gente observa que, se o Xi é positivo, o valor mínimo dessa energia é zero, porque essa grandeza é não negativa. Então, o campo é constante no tempo, o campo é constante no espaço e o campo é nulo. Então, a configuração de campo nulo, ou seja, o nada, é que dá energia mínima. Mas, a gente vai ver que em algumas situações, a gente vai poder introduzir um termo aqui, que vai ser um quarto do lambda de 4. E aí, esse termo aqui teria que ser zero. Mas se isso aqui é negativo e isso aqui é positivo, a gente vê que essa energia potencial do campo, ela vai assumir uma forma assim. E aí a gente vai ter mínimos de energia aqui para campos não triviais, que é o espaço dos campos, né? Então isso aqui é energia potencial em função do campo. E aí, para campos não nulos, a gente vai ter uma energia potencial mínima, mas não zero, que é o que vai gerar para nós a quebra espontânea da simetria. Então, vamos estudar esse detalhe. Então, esse termo que ainda não está aqui, nós não colocamos nenhum termo de Φ3 aqui, né? Teria que ter um termo aqui, nós não temos. Então, nós temos aqui a equação do campo livre. É o campo, né? Uma equação linear do campo. Então, ela é livre. Eu só tenho informação sobre o momento e energia do campo. Essa equação aqui está me dizendo que ω2 sobre C2 menos K2 mais alfa ω2 sobre C2 menos K2 ao quadrado mais Xi é igual a zero. Então, ou seja, se, né? Desculpa, aqui é 1 sobre C2 aqui é menos, né? Vou fazendo as notas porque isso aqui é 1 sobre C2, D2, DT2 é menos ω2, menos ω2, isso aqui não importa, né? Isso aqui é um quadrado. Então, você não tem esse termo, isso aqui está me dizendo que ω2 é K2C2 mais Xc2, ou seja, é aquela coisa que dá uma relação de dispersão do tipo E2 igual a P2C2 mais M2C4. Essa relação aqui está me descrevendo alguma coisa no nível de partícula. Se essa radiação é descrita por algum quanto, ela está me dizendo que eu tenho um quanto massivo. Mas agora eu coloco esse termo novo aqui. E aí, se isso aqui, né, a gente faz a relação, a associação do caráter corpuscular dessa radiação, isso aqui é menos E2 sobre H cortado ao quadrado C2. Isso aqui é P2 sobre H cortado ao quadrado. Agora aqui eu vou ter mais alfa, mesma coisa, né? E aqui mais Xi igual a zero. Opa, então eu tiraria, tá claro? P2 é igual a P2, né? H cortado do meu lado. Agora aqui eu tenho esse termo ao quadrado. Então eu tenho uma relação entre energia e momento agora que é não trivial. Tem uma relação quártica na energia, não mais quadrática na energia. Então, o que é esse quanto? Aí vai ficar
sujeito à decisão de vocês. Vocês vão ter condições, vão ter que ver que condições esses parâmetros têm que satisfazer para que isso que possa descrever essa onda possa ter uma interpretação corpuscular consistente com a relatividade restrita. Ou seja, eu não quero que apareçam táquios, objetos com energia com massa de repouso negativa. Então, mas aí vocês vão ter que ver quais são as condições. Mas a questão é, dada essa equação de onda que eu já tinha dado uma aula atrás, o que eu queria que vocês fizessem era refizessem esse exercício que nós fizemos hoje. Como que esse termo aqui vai influenciar e como que a densidade de energia do campo vai depender do parâmetro alfa, como que o momento do campo, a densidade de momento, o vetor de Point vai depender do parâmetro alfa e como que o tensor de tensões também vai depender do parâmetro. Então nós queremos ver a influência desse termo aqui nas grandezas, sobretudo na energia, vocês já vão encontrar um problema. Vocês já vão ver que esse parâmetro alfa ele pode trazer um sério problema na interpretação daquilo que é a energia desse campo, sob condições, né? Nem sempre, mas vocês vão ver que esse parâmetro aqui pode estar dando para nós uma ideia muito clara de que esse termo pode ser problemático no que diz respeito à progressão, né, a interpretação dessa onda aí, como sendo partícula, ou mesmo na propagação da onda, esse termo aqui pode estar gerando alguns modos de propagação não físicos. Tá? Isso fica muito claro pela análise da energia. Então, se vocês refizerem a aula de hoje, dá um pouquinho mais de trabalho, porque aqui vocês vão ter derivada quarta. Então, vão ter que fazer integração, você vai ver derivada por derivada por derivada. É só uma questão de um joguinho só matemático, muito simples, de derivadas. Mas vocês chegam à expressão da energia, do momento, do tensor de tensões em função do parâmetro alfa. E aí eu quero ver como é que esse parâmetro alfa pode ser perverso, quando ele vai ser perverso para a interpretação da energia desse sistema, tá bom? Então fica como exercício para vocês fazerem. Vamos dar um intervalo da agora até as 5 para as 6. 15 minutos.